Salve, salve, colegas, tudo em paz com vocês? Aqui é o professor Marco Aurélio. Hoje é dia 19 de março de 2024, uma terça-feira, finalzinho do expediente. Estamos aqui. Já agradeço logo aqui ao doutor Vinícius, que está nessa live também, para nos esclarecer algumas questões referentes aos herdeiros e herdeiras dos precatórios do Fundef, como ter acesso a estes valores. Mas, antes de falar com o doutor Vinícius, eu gostaria de trazer a novidade aí para os colegas professores e professoras a respeito dos precatórios do Fundef. Nós tivemos o acordo entre o Estado da Bahia e a União homologado, o acordo que diz respeito aos valores controversos, exatamente. Quem assistiu meus vídeos anteriores sabe o que é valores controversos. Então, gente, além da terceira parcela, que já está para entrar aí na conta do Estado da Bahia a qualquer momento, nós teremos, depois da terceira parcela, mais valores a receber em razão deste acordo que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal. Exatamente, eu vou colocar no final deste vídeo um pedacinho, a imagem da decisão do ministro do STF, homologando o acordo entre União e Estado da Bahia em relação a mais de 3 bilhões e 300 milhões de reais, tá bom? Então é isso, fiquem aí aguardando, essa é a novidade. O sindicato precisa falar a respeito disso, tem a terceira parcela, mas tem mais valores para receber, e até agora eu não estou ouvindo ninguém comentar sobre isso. E essa terceira parcela tem que vir com juros de mora, né? Porque o ministro Nunes Marques, também do STF, semana passada, deu uma decisão na CO 661 do Estado do Maranhão, dizendo que a totalidade dos recursos, no percentual de 60%, devem ir para uma conta destinada a rateio dos professores, ou seja, incluindo aí os juros e as correções. Então, este ano, terceira parcela tem que ter juros de mora e correção, porque até o STF já diz que deve ser assim. Vamos lá, então. Doutor Vinícius, os herdeiros e herdeiras estão reclamando da demora para recebimento da primeira e da segunda parcela dos precatórios do Fundef, deixados aí, no caso, os créditos que agora estão disponibilizados, eles pertencem aos herdeiros, já que, infelizmente, os colegas que teriam direito a esse crédito não estão mais entre nós. Eu pergunto ao senhor, quem são os herdeiros, em primeiro lugar, né? São só filhos, pais, quem são os herdeiros? E, além disso, como faz, então, o que está acontecendo em relação a essa demora? Opa, boa tarde, professor Marco Aurélio, um prazer imenso estar aqui contigo. Também quero agradecer, dar uma boa tarde aos professores e professoras do Estado da Bahia. Professor Marco, iniciaremos, então, a falar sobre esse assunto, os herdeiros beneficiários do precatório Fundef. Inicialmente, os herdeiros são aqueles que são os filhos, o cônjuge, o companheiro, os pais, os tios, caso não deixou filhos e nem cônjuge, os irmãos, os sobrinhos, que terão o direito, né, daquele professor que veio a falecer, e aí surgiu o crédito agora Fundef, ou se recebeu e no decorrer desse crédito veio a falecer. Pois bem, então, professor, assim que se inicia, tem uma ação chamada Ação Judicial de Alvará. Essa ação, ela é uma ação autônoma que os herdeiros irão usufruir para poder ter acesso ao crédito do precatório Fundef referente ao Estado da Bahia. Porém, fico dizendo, se o falecido, o detentor desse crédito veio falecer anteriormente, veio surgir, e deixou bens, não será essa ação a ser utilizada, ok? Somente se não deixou bem. E se ele veio a falecer no decorrer, recebeu a primeira parcela e no decorrer do caminhar veio a falecer, o herdeiro terá que utilizar dessa ação autônoma, que é a ação judicial de alvará, certo? Pois bem, o herdeiro, inicialmente, ele terá que ir, se for aqui na capital, na Secretaria Supreve lá requerer a declaração referente à parcela, se é a primeira, se é a segunda e, quiçá, a terceira. Bem como, se for no interior, ao NTE, que é o Núcleo Territorial de Educação. Também irá buscar essa declaração. Ao fazer isso, terá que buscar um profissional que entenda, que seja profissional que entenda desse procedimento, porque tem ocorrido demoras nesse procedimento de muitos herdeiros de não ter acesso ao valor, porque, infelizmente, tem utilizado de um procedimento inadequado, porque muitas vezes o detentor desse crédito que veio a falecer, ele possuiu bens e utilizou do alvará dessa ação e ela se torna inapropriada a tal procedimento, certo? Então, assim, ao decorrer dessa situação, ao herdeiro, ele teve acesso à documentação, procurou um profissional, seja, repito, experiente, no caso, para que não demore mais ainda,
e que ele entrará com ação com a documentação que os herdeiros dará, que é a certidão de óbito e demais documentos demonstrando que é o detentor daquele crédito, e irá ingressar com ação voluntária, uma ação voluntária e autônoma de alvará, em que o juiz irá decretar e expedir um alvará para que o herdeiro possa, a posteriori, ingressar junto à Secretaria de Educação, levantar o valor que lhe é devido. É nesse sentido que tem que fazer. É isso aí, olha só, o doutor Vinícius, eu sempre consulto ele sobre essas questões, porque os colegas me procuram e eu procuro também suporte de outros colegas, a exemplo do doutor Vinícius, entendeu? E ele sempre diz isso para mim, que ele acabou de dizer para vocês. Se o colega que faleceu, ele deixou bens, então esse valor do precatório do Fundef, se existem bens que estão sendo inventariados, ou que houve um inventário, que já acabou o inventário, mas surgiu agora esse dinheiro, esse crédito, precisa avaliar a situação dessa parcela dos precatórios do Fundef junto a esse inventário. Mas, se o falecido, a falecida, simplesmente tem esse crédito, não teve inventário, não tem bens a inventariar, simplesmente vai fazer uma ação de alvará, uma ação autônoma de alvará. E pelo que o doutor Vinícius disse, o que tem acontecido muito em relação à demora é justamente, às vezes, pela escolha da via não adequada, da via inadequada para requerer o alvará judicial dos herdeiros e das herdeiras, entenderam? Então, é essa a questão. Às vezes, não é nem o Estado da Bahia que está demorando de pagar e nem é o Poder Judiciário. Às vezes, foi o procedimento que ainda não terminou, não chegou ao fim, faltam documentos. Importante essa informação que o doutor Vinícius traz, que ele diz que, antes de mais nada, o herdeiro ou a herdeira deve ir ao balcão do saque da Suprev, se for na capital, e retirar a declaração com o valor da parcela, seja a primeira parcela, a segunda e já a terceira aí nos próximos meses. Ou, se for no interior, buscar o ponto cidadão, o NTE, para também retirar essa declaração. No total, são 3 declarações, né, da primeira parcela, da segunda e da terceira. Para partir daí, então, procurar o advogado que conheça do assunto do riscado e possa justamente fazer essa solicitação judicial inicialmente e depois fazer o levantamento à administração pública. Doutor Vinícius, eu tenho uma dúvida. Quem não pediu ainda a primeira, a segunda, né, e a terceira que está por aí, quem não pediu a primeira e a segunda ainda pode requerer. E a terceira, quem quiser já se antecipar, juntar documento, procurar um especialista, também já pode iniciar esse procedimento, né? Uma vez que a terceira parcela deve ser paga nos próximos meses. Sim, professor Marcos, tantos aqueles herdeiros que ainda não tiveram acesso ao primeiro valor, né, acesso ao primeiro pagamento, o segundo e terceiro, pode muito bem, nesse momento, tomar a atitude de ir até a secretaria, se apresentar lá como herdeiro, levando toda a documentação necessária, né, para poder fazer o levantamento e ter a informação da declaração dos valores a serem pagos. Como muito bem o senhor salientou sobre o assunto, veja bem, é aquele falecido que não deixou bens, certo? Somente essa ação são para situações que não há bens, não há inventário a ser feito. Muito bem que o senhor falou. Então, não há nenhuma dificuldade. É uma coisa muito simples de ir ao saque, requerer a declaração e, aproveitando, busca até uma certidão de não dependente junto à Suprev, que é um documento que também os magistrados têm exigido. E busca um profissional, reitero aqui, um profissional gabaritado, que entenda do riscado, como falou o professor Marcos, para que não demore ainda mais de receber esse valor, que certamente será de boa valia aos herdeiros. É isso aí, gente, explicado. Eu agradeço aqui a doutor Vinícius por essas informações importantíssimas. Olha aí, gente, a questão dos precatórios do Fundef é uma questão que está aí nas redes sendo debatidas. Se você ainda tem dúvidas sobre isso, basta que vocês entrem em contato com a AJUDES, Associação Jurídica Docente, né, para servidores públicos e seus familiares. O número aparece aqui na tela e também apareceu durante todo o tempo nesse banner que está aqui abaixo também da tela. Vocês mandam uma mensagem de WhatsApp e agendam uma orientação. Fica sabendo desses detalhes e depois
vocês resolvem o que fazer, procurar um especialista na sua cidade, na sua família, onde você bem desejar. O importante é ter a orientação para este alvará não demorar tanto como tem demorado, justamente pela falta de informação e de orientação. Doutor Vinícius acabou de falar que, além da declaração do valor da parcela, do primeira parcela, segunda e terceira, para acesso ao alvará, precisa também pedir uma declaração de existência e inexistência de dependentes, uma declaração de dependentes de quem faleceu. E essa declaração é encontrada também junto à SUPREV, ao SAC, ao Ponto Cidadão, ao NTE, porque o falecido, a falecida era servidor público e integrava a previdência, o regime de previdência próprio do estado da Bahia, que no caso a maioria é o FUNPREV, tá bom? Então vai lá no SAC, no NTE, no Ponto Cidadão, pede o valor da parcela, a declaração do valor da primeira parcela, da segunda parcela, já da terceira, pede a declaração de existência e inexistência de dependentes, para aí, então, procurar um advogado especialista, uma advogada especialista, e fazer justamente seu alvará para não demorar mais do jeito que tem demorado por falta de orientações. Além disso, o doutor Vinícius já me conversou que existem outros documentos, outras certidões que os magistrados têm pedido bastante nos processos, e ele me alertou sobre isso, e vocês também devem buscar essa informação junto aos advogados e advogadas. Bem, gente, é isso. Fico por aqui. Terceira parcela obrigatória do Fundef chegando aí na conta do Estado da Bahia a qualquer momento, e ainda teremos mais valores a receber depois da terceira parcela, em razão do acordo entre a União e o Estado da Bahia sobre os valores controversos. E quem não sabe o que é isso, assiste aos vídeos das últimas semanas no meu canal YouTube, @MarcoAurélioProfessor, e fica sabendo de tudo, tá bom? Qualquer dúvida, basta mandar uma mensagem aqui para a Judes e receber as informações corretas. Doutor Vinícius, suas considerações finais, e muito obrigado mais uma vez por participar dessa live comigo. Boa tarde, professor Marco. Um prazer imenso sempre estar compartilhando contigo o conhecimento. Eu que agradeço estar podendo ser uma ferramenta utilizada para esclarecer cada vez mais aos grandes trabalhadores desse estado, são os professores e professoras dessa Bahia. Um grande beijo no coração a todos. É isso aí, gente. Um abraço, resistência e luta sempre. E continue conosco nas redes Instagram, YouTube e Facebook, @MarcoAurélioProfessor. Tá bom? Abraço mais uma vez e até o próximo vídeo.